Boa tarde a todos. Vamos falar de listado? Para me ajudar aqui, eu tenho o prazer de dividir esse painel com dois amigos de longa data. Thiago Reis, da Suno Research. E Ulisses Neme, CEO da Sparta. Bom, boa tarde, Thiago, Ulisses, obrigado por vir aqui no primeiro InterSummit. Fala um pouquinho, Thiago, da Suno Research, Ulisses também, eu acho que fala um pouquinho da Sparta e a gente começa o bate-papo. Legal, obrigado, Daniel. Prazer estar com você mais uma vez. Já somos amigos faz 15 anos, né? 30 anos, cara, nós estamos velhos. 20, quase 15 anos aí investindo em ações, também com o Ulisses, amigo de longa data. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno. A Suno é um ecossistema de investimentos. Nós temos 3 áreas principais, né, que é a área de assinaturas. Talvez tenha alguns clientes nossos aqui na Suno Research. Nós temos uma gestora também. E também, por último, temos uma área de advisory, consultoria de investimentos, wealth, assessoria, para ajudar os investidores individuais. Basicamente é isso que a gente faz lá na Suno. Bom, boa tarde. Meu nome é Ulisses, sou CEO da Sparta. Primeiro agradeço aqui o Daniel, o colega aqui, o Thiago, pelo dividir o palco. A Sparta é uma gestora que tem hoje 19 bilhões sob gestão, focada em renda fixa. E é isso aí. Vamos lá. Gente, eu acho que assim, o tema listado para nós é um tema muito importante, né? Assim, só não sei se todos sabem aqui, mas quase 20% de todos os CPFs que possuem investimento em fundos imobiliários estão no Inter, né? E quase 4% do volume total. Então, assim, o Inter não só né, estamos cada vez mais relevantes com isso, mas com certeza esse é um foco muito grande aqui. E aí nós vamos falar um pouco, né, de fundos listados e como construir renda passiva até nos fundos listados. Nós vamos falar de fundo imobiliário, nós vamos falar de fundo de infra, falar de Fiagro, né? Eu acho que o mercado sofisticou bastante nos últimos tempos e eu acho que nós temos muito assunto aqui e até para a gente desmistificar, né, explicar um pouquinho aí como é que funcionam esses produtos. Mas eu queria começar aqui, Thiago, te perguntando quais são as vantagens em se investir em ativo real através de um fundo imobiliário, por exemplo. Bom, Daniel, dá para analisar de várias formas. Primeiro que você pode comparar com investir em ativos reais fora da bolsa, né? Investir imóveis diretamente. Eu me lembro quando a gente estava começando a Suno, existia uma objeção que as pessoas tinham, tipo, pô, vou comprar um imóvel através da bolsa, eu não sou dono da matrícula. Exatamente essa ideia, justamente que você não tenha que ter a dor de cabeça que é administrar um imóvel, de ter que administrar a relação com o inquilino que às vezes é conflituosa e poder focar naquilo que você quer, ficar na sua família, no seu momento de lazer, na sua profissão. Então, a vantagem de você investir através de um fundo ao invés de investir diretamente é que você não tem que ter os contras do investimento direto, a dor de cabeça, o trabalho, etc. Você está terceirizando para um gestor. 2, você consegue ter acesso a investimentos que muitas vezes você não teria. Quanto custa uma laje na Faria Lima? Uns 30, 40 milhões de reais? É pesado mesmo para um family office, porque a diversificação é importante. Então, quem que vai conseguir fazer um cheque de 40 milhões e está diversificado? Poucos. Então, quando você investe através de fundos imobiliários, com R$10, R$100, você já consegue ter uma participaçãozinha indireta nesse imóvel que custa muito mais. Isso vale para galpão logístico, vale para qualquer tipo de imóvel, para um shopping, etc. Então, você começa a ter acesso a produtos de, às vezes, melhor qualidade, imóveis de melhor qualidade, que tem melhores inquilinos do que você talvez conseguisse investindo na pessoa física. Em relação às outras alternativas de mercado, né, o brasileiro ele tem uma predileção pela renda fixa. Existe espaço para renda fixa, eu sou mais da renda variável, mas reconheço que tem muito investidor que gosta da renda fixa e ela tem sua função. Eu acredito que o investir em fundos imobiliários é uma forma de você estar no meio termo da renda fixa com a renda variável. Se você for ver a volatilidade
dos fundos imobiliários ela é mais ou menos metade, 1/3 das ações. E uma coisa que a gente percebeu ao longo do tempo é que o investidor brasileiro ele tem a predileção pelo dividendo, talvez diferente do americano. O americano está acostumado a investir em ações como Apple, que ficou durante um tempão sem pagar dividendo, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que nunca pagou dividendo até hoje, o Google, o Facebook, que praticamente não pagavam dividendos. O brasileiro não, ele tem essa questão da renda, e os fundos imobiliários eles casam muito bem. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Ela não entende nada de finanças, mas ela entende um conceito, que é o dividendo mensal. Porque daí ela consegue fazer as contas dos gastos dela, isso todo mundo consegue fazer, e casar o dividendo mensal com aquelas gastos. Então, eu acho que tem esse papel adicional. Os fundos imobiliários, eles casam muito bem com o perfil do brasileiro, eles casam muito bem com o perfil do investidor que quer uma renda mensal, e hoje em dia tem cada vez mais alternativas dentro do segmento de fundos imobiliários. 10 anos atrás, você tinha basicamente lajes, um pouquinho de galpão, um pouquinho de crédito. Hoje você já tem shopping, a gente está no meio de uma oferta que vocês do Item têm apoiado a gente do SNEL, que é um fundo de energia. Então, vão começar a surgir novas alternativas. Lá fora, tem segmentos assim que é difícil até de imaginar. Por exemplo, vocês estão vendo essas placas de comunicação, né, de publicidade. Lá fora tem REITs, né, fundos imobiliários focados nesse tipo de equipamento imobiliário, que nem está muito na nossa cabeça, né? Isso aqui é um imóvel também, né, essas placas. Então, quando o mercado começa a crescer, ele começa a se sofisticar. O Brasil cresceu muito nesses últimos 10 anos, o número de investidores em fundos imobiliários passou de mais ou menos 80 mil para quase 3 milhões. Você falou que já tem 20% dos cotistas aqui dentro do Banco Inter, então seriam 600 mil cotistas. Pensa que esse número é maior do que era a indústria 5 anos atrás, né? Então, olha o tamanho que essa indústria ganhou nos últimos 10 anos, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. E só para terminar aqui, você falou de Fiagro, eu acho que nós, inclusive, já estamos na frente do mercado americano, que não tem Fiagro, né? Eles um dia vão copiar a gente. Então, esse crescimento vai fazer, em algum momento, a gente passar os Estados Unidos em vários aspectos. Maravilha. Acho que para complementar o que o Thiago, acho que vale muitos dos mesmos conceitos também para os fundos financeiros, né, na renda fixa. E aí eu chamo bastante atenção para os fundos de infraestrutura, né? São fundos com um nível de risco mais baixo, mas que também tem uma recorrência grande, e que eu acho que aprenderam muito com essa experiência bem mais longa, né? Acho que os próprios Fiagros aprenderam muito com a experiência bem mais longa que já tem dos fundos imobiliários, né? Então, de ter um pagamento de renda mensal, né? E acho que isso cativa muito o investidor, tem uma previsibilidade, tem essa possibilidade de construção de renda que é super importante. E os três, né, tanto imobiliário, o agro e o infra, os três com isenção de imposto de renda, né? Então, tem um incentivo, né? A gente sabe que direciona para uma quantidade enorme de oportunidades que tem de investimento, é bom para quem está captando recursos através desses veículos, e é bom também para os investidores, né? Então, acho que é uma solução muito boa. No caso, se a gente compara, por exemplo, um fundo com comprar os ativos direto, né, um fundo de renda fixa, em relação a comprar os ativos direto, você compra junto uma gestão, uma equipe inteira que está pensando o tempo todo se os investimentos continuam fazendo sentido, se está na hora de vender, se está na hora de comprar, né, se faz sentido, constrói uma carteira super diversificada, né? Então, a gente costuma dar de exemplo, pega os nossos fundos, lá tem 100, 200 emissores diferentes, é impossível fazer isso direto como pessoa física, né? E além disso, então você compra uma carteira diversificada e com uma gestão profissional que muitas vezes tem acesso a investimentos que o investidor diretamente não teria. Ulisses, vamos construindo um cenário aqui, né? Falando dos produtos, vamos pensar, encaixar no cenário macro, né? Que o investidor fala assim, pô, interessante o fundo imobiliário, o Fiagro, o infra, mas o Banco Central acabou de, né, acabou de sair aí da reunião de quarta-feira, manteve os juros em 15%. O mercado hoje, né, cada vez mais ali apostando que a partir de janeiro ou março do ano que vem a gente começa realmente a ver uma política monetária menos ortodoxa, juros real hoje próximo a 10%, né, acho que somos campeões no mundo em relação a isso.
Mas a gente sabe que, né, está nesse mercado há muito tempo, que são nessas inflexões que o preço dos ativos, né, se movimentam. Eu queria que vocês encaixassem os fundos listados que a gente está falando no momento da economia que a gente está passando, e a gente, né, nós estamos projetando aí uma eleição 2026, toda a discussão fiscal. Como é que vocês estão enxergando a oportunidade desses ativos no momento que a gente está passando? Olha, Daniel, primeira coisa, a gente está no país da renda fixa, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. E é importante lembrar que quanto maior a taxa de juros, mais tem valor o fato de ser isento de imposto de renda, né? Então, hoje você pode buscar um investimento com nível de risco mais baixo, mas que sendo isento, ele acaba sendo melhor do que outros investimentos que às vezes têm mais risco, tem um retorno às vezes até um pouquinho maior, só que quando você tira o imposto fica menor. Então, acho que você tem essa questão de que o Brasil é o país da renda fixa. E aí, eu acho que a gente tem também uma possibilidade aqui, que são os 3 segmentos diferentes de fundos listados. Eu costumo dizer que infraestrutura, o segmento com menor risco, é o que mais se aproxima da renda fixa pura mesmo, né? Então, você tipicamente vai ter mais consistência, retornos potencialmente um pouquinho menores, mas com muito mais consistência, com menos surpresas, né? E daí você tem os segmentos de imobiliário e depois de agro, né? Eu acho que são 2 segmentos que têm ciclos bem diferentes, né? Então, a gente pega o imobiliário nesse momento, né, taxa de juros alta, talvez não seja o melhor momento do ciclo, mas vai ser. Às vezes pode ser que seja o melhor momento para investir. Você pega o fundo de infra, ele está surfando justamente, acho que a boa parte do momento. Não sei se está na melhor, né? Se a gente pegar um fundo atrelado à inflação, né, eu vou dar o exemplo do Juro 11, ele é um fundo que, se cair os juros, provavelmente ele vai ter retornos ainda melhores, né? Então, pode ser que a gente ainda esteja de frente do melhor momento. O agro, acho que não tem nem relação tanto com o ciclo econômico. Você tem a ver com o clima, às vezes tem a ver com o preço das commodities no mercado internacional, com o preço do dólar. Então, acho que uma carteira saudável, ela vai passar por você construir uma carteira equilibrada entre os 3 segmentos e que tem ali uma composição de menor risco justamente por conta dessa diversificação. Quer completar, Thiago? Exatamente como o Ulisses estava falando, não acho que essas 3 categorias elas competem, elas são complementares, porque elas têm e tendem a ter correlação baixa entre elas e mesmo dentro delas, né? Você citou o agro, e é muito curioso o agro, porque você tem commodities que estão caindo de preço, como o algodão, como açúcar, como a própria soja e o milho nos últimos meses, e você tem outras, como o café, que estão disparando de preço. Então, mesmo dentro do agro, tem setores com rentabilidade diferente entre eles. Então, eu acho que esses segmentos eles são complementares e fazem parte da construção de uma carteira diversificada. Eu acho que todo mundo gostaria de ter uma renda passiva e previsível. E hoje você consegue construir isso de maneira mensal, isenta e com baixa volatilidade. Eu acho que são poucos países do mundo que permitem isso e os juros estão altos, você estava bem falando, Daniel. Eu não acho que isso é o melhor para o país, mas não necessariamente é ruim para o poupador. Provavelmente quem está nos assistindo aqui é um investidor, consegue poupar todo mês, mas se os juros estão altos, significa que o preço do dinheiro está alto e quem tem dinheiro está sendo bem remunerado. E não só está sendo bem remunerado no título público, mas às vezes também no CDB do banco, mas também nos veículos incentivados. E como o Ulisses bem falou, quando o juro sobe, esse valor da isenção, ele cresce de valor de maneira importante. Porque há pouco tempo atrás, o juros estava cerca de 2%, 4, 5 anos atrás, chegou a bater 2% a Selic. Isenção não tem tanto valor quando está 2%. Né? Porque assim, pagar 20% de imposto de 2 dá 1,6, dá quase a mesma coisa que 2. Agora, pagar 20% de imposto de 15 já é quase 3%. Então, você começa a deixar dinheiro na mesa e a isenção começa a ter um valor importante. Então, eu acredito que hoje o Brasil é um dos países que melhor beneficia o poupador nesse aspecto. Você consegue renda mensal em vários setores diferentes,
Você consegue vários tipos de perfil de risco diferentes dentro da mesma categoria, você consegue correr mais risco, menos risco, então você consegue escolher e você consegue uma bela renda mensal. Perfeito. Agora, Thiago, nós estamos na expectativa da MP 1303, na discussão da tributação aí, né, dos 5%, no LCI, LCA, CRI, CRA, os fundos, né? Acho que assim, muito foi falado recentemente que talvez, né, acho que não seriam todos os ativos, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, qual que é a visão suas em relação ao MP, né, como é que vocês enxergam, como é que vocês enxergam essa introdução dessa MP nas diferentes classes? Bom, eu interajo muito com Brasília nesse aspecto, porque muitas vezes as pessoas lá não têm noção da dimensão que existe por trás de mexer numa outra peça, né? Por exemplo, no agronegócio. Todo mundo sabe que é preciso buscar novas fontes de financiamento para o agronegócio brasileiro. E os FIAGROS e os CRAs, eles têm crescido muito ao longo dos últimos anos e substituído, inclusive, as alternativas como o Plano Safra. E mudar isso vai criar uma dependência ainda maior do Plano Safra, o que vai custar ainda mais. Ou enfrentar uma realidade de preço de alimentos explodindo. A gente viu no começo do ano como quando o preço dos alimentos cresce, começa a bater na popularidade. Então o cobertor é curto, né? Assim, você quer aumentar a arrecadação, mas daqui a pouco você está criando um problema grande para o país. Então você tem que tatear muito bem. E a gente sempre tenta levar esse conhecimento da ponta e mostrar os impactos que vai ter nas cadeias produtivas, né? Toda ação tem uma reação. E conversando com os interlocutores de Brasília, eu acho que é muito difícil que tenha algum tipo de tributação que impacte os fundos. Agora, LCI, LCA, eu acredito que talvez tenha uma chance maior de ser tributado. Eu acho que, na mesma linha, né, acho que as debêntures incentivadas têm uma história interessante, né, porque foi criada lá em 2011 e escolheram dar o incentivo fiscal para a pessoa física fazer financiamento de infraestrutura de longo prazo aqui no Brasil, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum do mundo, né? No mundo inteiro são os investidores institucionais, seguradoras, fundos de pensão que financiam. E aí o que aconteceu depois de alguns anos, passaram aí quase 15 anos, e a gente teve um mercado de capitais que foi se desenvolvendo, então contra todas as probabilidades, é um mercado hoje gigantesco de debêntures incentivadas, mais de 100 bilhões de reais por ano de novos investimentos vindo do mercado de capitais, que substituiu o papel do BNDES, de bancos públicos, né? E eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, vai falar que é melhor voltar ao BNDES como uma fonte de financiamento, depois de tudo que a gente já viu que aconteceu no passado, né? Então, me parece que é meio óbvio que você tem um instrumento muito bom para a sociedade e que o investidor faz aproveita essa oportunidade de estar participando desse financiamento direto para a infraestrutura, né? Então, assim, eu acho que já tem até os relatos de que deve ficar de fora, né, a debênture incentivada dessa nova MP, ou seja, deve continuar isento. Eu acho que a lógica aqui para CRI, para CRA, para debênture incentivada dos respectivos fundos, é que, de fato, o dinheiro do investidor vai para o tomador sem nenhum intermediário e, efetivamente, vira projeto, vira aplicação na economia, gera emprego, enfim, é muito bom. Agora, eu acho que isso traz uns reflexos para os investidores, né? Então, quando você fala que tem uma tentativa de cortar a isenção, né, eu acho que o investidor antes ele não está pensando se a isenção ela tem uma data para acabar ou não. Acho que o investidor ele fala assim, isso daí vai estar sempre disponível, e agora eu acho que ele começa a pensar, talvez uma hora isso acabe, se não for agora, de repente ano que vem a tentativa de novo, de repente mais para frente. Então acho que isso vai fazer com que efetivamente os investidores busquem mais investimentos isentos, o que eu acho que acaba sendo muito bom, é bom do ponto de vista do investidor. E eu acho que, vendo a experiência das últimas mudanças de regras, aí, de tributações que foram feitas agora nos últimos anos aqui no Brasil, eu acho que tem um aspecto positivo, que o estoque está sendo preservado, ou seja, eles estão respeitando os contratos, né? Então, quem tem investimentos isentos vai continuar com eles isentos até o final. Então, para investimentos que têm uma data de vencimento
você carrega até o final, beleza? Mas se você estiver dentro de fundos que tipicamente têm prazos muito longos, você está num investimento que pode continuar renovando a carteira e eventualmente tem um horizonte de mais longo prazo que vai perpetuar essa isenção, né? Então, acho que o efeito que acaba tendo sobre os investidores só de ter proposto essa MP é que todo mundo vai dar mais peso para ter efetivamente investimentos isentos do que consideraria se não tivesse tido essa proposta. Por quê? Sabe que em algum momento pode acabar, e se for acabar é melhor que eu já esteja dentro, porque daí eu vou aproveitar essa isenção por um tempo maior, né? Então, vamos dizer aqui que para o investidor de longo prazo, para o investidor que está olhando com esses recursos lá para a sua aposentadoria, né, uma poupança de longo prazo para realizar um sonho, uma faculdade, uma casa e tal, acho que chama mais atenção para a eficiência, né? Então, a gente está num país que tem juros altos, a isenção vale muito, né? Então, não é só o não querer pagar imposto, mas é o fazer conta e ver que é melhor não pagar imposto e que, ao mesmo tempo, você está participando da cadeia de financiamento de grandes projetos, de grandes empresas, fazendo a economia girar, né? Então, acho que tem esses impactos. Este é um projeto que foi financiado por um mercado de capitais. É isso. Essa arena aqui que a gente está, ela foi financiada com CRI. E pelo próprio sucesso, né? Acho que se não fosse alguma coisa que estava funcionando, né? É isso. Tanto é que depois acho que tem aí uma questão toda que é em relação assim, mas tudo que é isento vai deixar de ser? Não sei, mas pelo menos esses instrumentos, né? Que eu acho que sai do investidor e vai direto para o projeto, vai direto para a economia real, acho que isso daí acho que não tem motivo para dar um passo para trás. Ulisses, vamos continuar no mundo de infra? Vou fazer uma pergunta específica aqui, que a gente está vendo um fluxo muito grande, né, para fundos, papéis isentos, né, até nesse segundo semestre agora, né, o nível de captação está muito alto. Eu queria te ouvir assim, vai faltar papel? Tem papel para tanto dinheiro? Né? Como é que a gente está vendo aí as novas emissões em relação ao fluxo de captação dos fundos? Vou te responder de duas formas. A primeira é pensando no país. Eu acho que não vai ser difícil convencer ninguém aqui que falta muito projeto de infraestrutura para ser feito aqui nesse país. Então, talvez uma boa ajuda aqui fosse uma taxa de juros menor, que eu acho que ia viabilizar muita coisa, né? Então, acho que esse é um lado. Agora, de um lado mais técnico, do ponto de vista de investimento, a gente tem visto aí captações nos fundos de infra na coisa de 10 bilhões de reais por mês, né? De novas emissões, tem tido mais que isso. Então, acho que é um bom sinal. De liquidez no mercado secundário, ou seja, investidores estão comprando e vendendo, negociando mais de 30 bilhões de reais por mês. Então, assim, quando eu falo, vai faltar papel? Eu acho que é uma pergunta justa, mas a minha resposta é bem convicta. Não vai faltar. Perfeito. Tiago, vamos para o mundo do fundo imobiliário, né? Falando um pouco dessa evolução, você já falou um pouco, né? Mas a gente viu ali, vamos chamar o momento 1.0 da indústria, que são os fundos passivos, mononativos. Depois a gente foi para um momento, vamos chamar de 2.0, que são os fundos de gestão ativa, temáticos, né? O logístico, o residencial, lares corporativas, etc., né? E multiativos. E a gente pode falar que hoje está se iniciando talvez uma indústria 3.0 com os hedge funds, né, um mandato híbrido, né, uma liberdade maior de atuação naquilo que faz sentido. Eu queria te ouvir a sua opinião em relação à evolução do mercado e à evolução do mandato dos fundos, né, que benefício que isso está trazendo para o investidor. Bom, eu acompanho a indústria desde 2014. Naquela época era bem diferente do que era hoje, até em nível de informação. Eu me lembro que para conseguir calcular a renda de um fundo, eu tinha que baixar no site da CVM ou da B3, um a um, os documentos dos últimos 12 meses e escrevendo numa planilha de Excel os resultados. E, obviamente, que essa experiência do usuário era muito ruim. Para a gente que era institucional, imagina para o investidor pessoa física. E, obviamente, que as ferramentas foram mudando, a gente criou algumas lá na Suno, inclusive, os próprios gestores começaram a perceber que, se eles tivessem um tratamento bom aos investidores, entregando relatórios completos, estando próximo deles,
mais recentemente fazendo lives, respondendo dúvidas, sendo proativo, com uma cabeça de cliente mesmo, né? Nós estamos aqui no Banco Inter, que é um banco muito conhecido pelo NPS, né? Pela satisfação do cliente, e as gestoras que perceberam isso e adotaram essas práticas de bom relacionamento com o cliente, começaram a se destacar e começaram a ter um crescimento. E daí, quem ficou para trás ou se moderniza ou vai ficando para trás e daqui a pouco morre, né? Então, a indústria foi aumentando o sarrafo, foi se modernizando para estar mais próximo do investidor, para dar mais transparência e estar mais alinhado com o investidor também. Obviamente que quando cresce, os portfólios eles vão se diversificando por natureza. Além do crescimento, teve também a entrada de novos players e também novos segmentos. Então, dentro do crédito, o high yield, alguns tiveram problema, outros não. Desenvolvimento, já tem alguns fundos grandes que focam em desenvolvimento. Fundos de shopping que antes eram pequenos lá atrás, hoje são as grandes transações imobiliárias do Brasil, né? Eu fiz esse levantamento lá na Suno, das 10 maiores transações imobiliárias do Brasil ano passado, 9 foram capitaneadas por fundos imobiliários. Então a gente vem numa série de avanços, mas eu ainda acho que tem coisas a ser feitas. Por exemplo, novos segmentos, por exemplo, a Sarena. Por que não poderia estar dentro de um fundo imobiliário? Quem sabe um dia o Banco Inter não faz, provoca lá o pessoal da diretoria para fazer esse lançamento. Outros segmentos e também outros players. Então, hoje, eu não tenho o número de cabeça, mas eu diria que deve ser por volta de 70%, 80% das negociações são capitaneadas por pessoas físicas. Investidores que estão aqui nos vendo, comprando e vendendo. Legal. Eu gosto disso, mas também seria bom se tivesse mais institucional, inclusive estrangeiro, né? Investidores que trazem uma nova perspectiva, que aumentam um sarrafo de governança, que contribuem com o desenvolvimento daquela tese, às vezes um player estratégico que traz um capital intelectual que hoje não existe no Brasil, ou que melhora a governança, porque tem falhas também, como empresa tem falha de governança, fundo tem falha de governança, empresa fora do Brasil tem falha de governança. Então, eu acho que é bom ter investidores que possam comprar pedaços maiores e fazer o chamado ativismo construtivo. Então, eu acho que a gente está numa evolução, mas ainda nós não chegamos ainda na linha de chegada, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, né? E mesmo nos Estados Unidos tem muita inovação que é feita. Por exemplo, a reconstrução de Nova York do 11 de setembro foi feita através de um REIT, né? Assim, os caras eles não são só comprando participação secundária, eles vêm para reconstruir a cidade, assim, pensar com uma cabeça de um player que pensa a cidade de maneira estratégica. Os fundos imobiliários em algum momento vão fazer isso também. Perfeito. E vamos para o mundo Fiagro, né? O advento do Fiagro 2021, né? Depois a gente viu ali a nova legislação do Fiagro. No último ano a gente viu uma série de eventos de crédito, né, em alguns fundos, né? Hoje alguns desses fundos, o mercado, né, com a cota descontada do mercado em relação ao patrimonial. Mas, querendo ou não, assim, o potencial agro, né, se a gente pega o FII, aí, que corresponde a por volta de 11%, 12% do PIB, o agro no Brasil responde a 1/4, né? Então, assim, é muito maior. Eu queria entender de vocês, assim, o FIAGRO, ele tem potencial para ser do tamanho do FII no Brasil? Como é que vocês estão enxergando isso? Olha, eu vou falar que, na verdade, o agro, infra, imobiliário, os três podem ser muito grandes. Acho que o imobiliário hoje é maior porque ele começou há mais tempo. E, de certa forma, eu comentei que a gente já teve muito aprendizado no mundo de infra e no mundo de agro com o que aconteceu com os imobiliários. Então, vou dar um exemplo. Os primeiros FIAGROS, né, alguns ainda vinham com a ideia de pagar dividendos semestral em vez de mensal.
Hoje em dia, 100% paga mensal. Todo mundo viu quão importante é isso. Um aprendizado que vem do imobiliário. Eu acho que é uma questão de tempo, um setor tão representativo para o Brasil. Você tem uma vantagem competitiva global do Brasil como país, né, no agro. Eu acho que isso vai crescer. E da mesma forma que a gente viu, o Thiago discorreu aqui bastante sobre como evoluiu a indústria de imobiliário, eu acho que o agro vai evoluir com vários tipos de segmentos, né, de subsegmentos, de estratégias, né, acho que isso vai acontecer. Então, eu vejo hoje ainda muito concentrado em produtor de grãos no Centro-Oeste, que é onde tem bastante escala e tal, mas acho que com o tempo a gente vai começar a ver outras culturas, né, outros tipos de financiamento, né, uma criatividade toda para fazer novos tipos de operações mais seguras, né. E acho que, de certa forma, apesar da gente já ter os exemplos históricos aí, eu acho que o mundo de Fiagro, ele teve aí esse solavanco agora, né, que foi muito parecido com o que aconteceu lá em 2012, mais ou menos, com os fundos imobiliários. Você também tinha tido um boom de crescimento lá, aí você teve um evento similar, né, uma frustração ali dos investidores inicialmente, né, até levou algum tempo de ajuste, mas você viu que depois a gente teve uma indústria que cresceu de uma forma pujante, né? Ainda naquela época tinha um número infinitamente menor de investidores do que já tem o mundo de Fiagros, né? E aí, quando veio uma segunda leva muito mais forte, o mundo de imobiliário, aí sim que cresceu para os milhões de investidores que tem hoje. E eu acho que com o Fiagro a gente vai acabar acelerando esse movimento por conta de todos esses aprendizados. Aí eu acredito que no mundo de infra, né, não vai ser diferente, né? Acho que a vantagem de você ter fundos de capital permanente, né, fundos que são listados com uma grande previsibilidade, financiando infraestrutura, tal, acho que eles também vão ter um desenvolvimento, já está tendo, né, então, quando a gente lançou nosso primeiro fundo de infra, né, o Juro 11, praticamente todos os fundos eram indexados à inflação. Aí, a gente já tem hoje uma segunda categoria, pelo menos, que são os fundos indexados ao CDI. E eu acredito que, em breve, assim como aconteceu no imobiliário, você vai ter também outros tipos de estratégia. Começa a ter, daqui a pouco, os fundos de fundos, os hedge funds, começa a ter fundos que têm outras categorias, mais flexibilidade para investimento, e acho que isso vai trazer uma diversificação que pode ser saudável para os investidores. Então, tem seu papel na economia e, ao mesmo tempo, é muito bom para os investidores. E conforme vai amadurecendo cada um desses mercados, vai chamando mais liquidez vai chamando crescimento. Acho que é um ciclo virtuoso aqui que vai se criando com o tempo. Bom, eu sou apaixonado pelo agronegócio do Brasil. Pelo menos uma vez por mês eu visito uma praça do agronegócio. Em julho eu estava no Mato Grosso, em agosto no Tocantins. Esse mês eu fui para Rio Grande do Sul visitar Kepler, mês que vem vou para o Mato Grosso. E o agronegócio ele tem uma avenida de crescimento que é dada. Basta a gente não fazer besteira na gestão do país, que vai continuar crescendo. O Brasil tem vantagens competitivas sólidas, nós temos muita terra. A terra não é a melhor do mundo, mas a gente tem muita terra, que se você fizer os investimentos na terra, ela fica boa, então bota calcário, bota adubo, ela fica boa. E nós temos muita água. Quem viaja para fora vê como é que eu estava na Espanha faz pouco tempo, é um lugar árido, né? Você vai para Madrid, é seco. O Brasil não, o Brasil tem muita água, 14% da água do mundo e muito sol. E isso acoplado com o espírito do empreendedor brasileiro, porque não é fácil empreender no agronegócio, já é difícil empreender no agronegócio, né, Ulisses, na Faria Lima, mas a gente está lá no ar-condicionado. É mais fácil do que ir lá para o interior do Piauí, sem internet, sem luz, e tem muito empreendedor do agronegócio que se jogou no meio desse mato, e hoje foi recompensado pelo risco que correu. Empreendedor raiz. Empreendedor raiz e que tem que ter o nosso respeito, porque é um cara que está construindo ali, levando renda e emprego em lugares distantes, em regiões que geralmente eram até pobres, e contribuindo com a nossa balança comercial, né? Inclusive, se o dólar está em queda, boa parte é por conta do agronegócio. E o agronegócio vai continuar crescendo por quê? Oferta e demanda. A demanda global vai continuar crescendo, países como Índia,
Bangladesh, Paquistão, Egito, Nigéria, soma esses países aí, dá quase 2 bilhões de pessoas, que é muita gente. E essas pessoas ainda não têm um nível de comida, de consumo de alimentos adequado. Certamente vocês já viram no Instagram aquelas brincadeiras assim, de comidas na Índia. Repare que é sempre uma água, é um pó, é uma sujeira ali, nunca tem carne, nunca tem... E alguém pode falar, mas os indianos não comem carne, eles comem carne de frango. Eles gostariam de estar comendo e infelizmente não tem renda. Quem ganha $2.000 por mês não tem renda. Mas esses países eles estão crescendo, eles estão aumentando a sua renda e a primeira coisa que uma pessoa que vive numa condição de miséria faz quando melhora a sua renda é melhorar seu consumo de alimentos, que significa comer 200 gramas de carne durante uma refeição, que obviamente significa aí 500 a 1 quilo de grama de grãos. E o Brasil é o grande produtor de grãos do mundo. Isso sem falar da demanda de fibras, então, e-commerce. Quando você pede um produto na sua casa, vem numa embalagem de papel, né, de papelão. Isso aí é mais fibra. O Brasil é um grande produtor de fibra. Algodão, a produção do Brasil está explodindo. E, por último, também a questão do biocombustível. O Brasil já é um player importante, líder mundial em vários aspectos. Em algum momento, os outros países vão seguir isso, já estão seguindo, inclusive na Europa tem aumentado o consumo de biocombustível, nos Estados Unidos também. Então o Brasil não vai só servir a boca do mundo, pode servir a roupa do mundo e também o tanque do mundo, né? Assim, se você pegar qualquer país do mundo, com exceção dos Estados Unidos, quase sempre a maior empresa do país é uma empresa de petróleo. No Brasil, Petrobras, na Inglaterra, British Petroleum, na China, PetroChina. Essas empresas são muito grandes. Por quê? Porque é uma economia muito grande, né? Assim, boa parte do gasto das pessoas e das empresas é com combustível. E o Brasil tem condição de ofertar para esses países. E da onde que vai... E falando de oferta, né, o Brasil tem condição de ampliar a oferta, principalmente reprogramando as fazendas que estão subprodutivas e, segundo, melhorar a infraestrutura do agronegócio, irrigação, armazenagem, energia elétrica mesmo. Boa parte das fazendas do Brasil não tem acesso à energia elétrica. E tem lugar que produz e não consegue transmitir. E por último também, que cada vez vai se tornar mais relevante, a telecomunicação, IoT, né, a internet das coisas. Então, cada vez mais os equipamentos sendo conectados. Eu fui visitar no passado, em Nebraska, pivôs de irrigação já conectados na internet, que com inteligência artificial e conectado com a previsão do tempo, eles fazem a irrigação de maneira muito mais assertiva do que o produtor ali pilotando no manual. Então, o agronegócio brasileiro tem muito futuro e os fiagros vão continuar crescendo, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Bom, gente, o papo está ótimo aqui, mas pelo passar do tempo eu vou fazer uma última pergunta, a mesma aí para cada um. Qual que é a maior oportunidade que vocês estão vendo no momento? Acho que o Ulisses está entre o Juro 11 e o CDI 11, né, Ulisses? Acho que já foi perguntado algumas vezes, mas vamos fechar com essa resposta de vocês. Olha, eu acho que a gente está num momento em que a renda fixa está particularmente atrativa. Acho que você tem uma oferta de bons produtos isentos, Juro 11, CDI 11, como você falou, são as minhas maiores alocações na física. Então, realmente acredito que é um investimento com baixo risco, uma boa perspectiva de retorno sobre risco. Bom, eu me considero um investidor nômade, eu invisto onde eu vejo mais oportunidades naquele momento. Eu tenho uma carteira diversificada, eu acho que todo mundo deveria ter, e todo mês os meus aportes eu direciono para aquela oportunidade que eu vejo com maior clareza. Eu gosto hoje de empresas small caps no Brasil. Eu acredito que elas ainda não subiram tanto quanto poderiam subir. O Ibovespa está na máxima, é verdade, mas tem várias small caps que ficaram largadas, jogadas, ainda não veio o fluxo, né? Porque o fluxo, quando vem para o Brasil, o fluxo do estrangeiro, que é o que tem
feito a bolsa subir, ele vem primeiro para as grandes empresas, né, para a Vale, Petrobras, as utilities têm subido bastante, né, Eletrobras tem subido bastante, e demora um pouco para esse fluxo chegar ali para o baixo clero da bolsa, né? Então eu tenho visto essas empresas menores e particularmente algumas empresas do agronegócio que estão numa baixa, até porque o resultado operacional do agronegócio não está tão bom, mas eu tenho certeza que várias dessas empresas vão sobreviver, sair do outro lado e estão numa indústria que vai continuar crescendo. Então, tem empresas que eu acho que têm plenas condições de crescer volumes, sei lá, 5 a 10% ao ano nos próximos 10 anos, tradando abaixo de 10 vezes lucro. Eu acho que é bem convidativo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha desmistificado um pouco os listados, né? Acho que tem características específicas, mas dentro de uma composição de portfólio, acho que todos eles fazem sentido, né? Tem características específicas e eu acho que o momento é um momento muito interessante para a gente começar a cair um pouco mais no detalhe e entender como é que seria esse posicionamento para cada um aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ulisses. Conto com vocês no próximo painel. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até ano que vem.